Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de meteorologia, né? E hoje a gente vai estar justamente, né, fazendo uma verificação sobre leitura com paquímetro com polegada fracionária, né? O que acontece? Muita gente acaba tendo dúvida, né, referente à leitura com polegada fracionária no que diz respeito como realizar, né, a medição, né, como é que funciona, né, ali o instrumento, né, o paquímetro. Né? O que é que a gente tem que entender? É, Essa parte aqui que eu estou marcando é justamente a escala fixa. Né? Ou seja, se a gente for observar só a escala fixa, a gente vai verificar justamente a relação da condição da polegada, né? Enquanto unidade a ser verificada. Né? Então o que acontece? Aqui a gente tem aqui o 0, 1, 2, 3 e poderia ter aí, né, infinitos valores aqui, né, seguindo aí para mais ou para menos, né, enfim. Né. Só que aí tem um detalhe, essa faixa aqui indicada no instrumento, ela é justamente a faixa permissível, né, que ele consegue realizar, né, a medição. Né. Exemplo, ele poderia medir de 0 até 5 polegadas, ele poderia medir de 0 até 3 polegadas, né? Ele poderia medir de 0 até 3 polegadas, né? E um quarto, né? Que é justamente essa a capacidade desse paquímetro aqui. Né? Aí você diz, como é que você sabe que vai de 0 até 3 polegadas e um quarto? Né? O 0 está referente justamente à coincidência aqui da escala fixa, né? Com a possibilidade de coincidência aqui na escala móvel, né? Ou seja, ali indicando ali quando o paquímetro está fechado, aqui no caso ele está um pouco aberto, né? Mas ele pode ficar fechado com os dois zeros ali coincidindo. E ele pode ir até justamente aqui, ó, 3 polegadas, né? Que está aqui indicado, e mais esses outros traços que estão aqui na sequência, né? Essas outras divisões que estão aqui na sequência, que representam justamente um quarto de polegada. E aí vem justamente o objetivo, né, dessa aula de hoje, que é justamente verificar como interpretar isso. Né? Se a gente for observar aqui o paquímetro, o que é que acontece? Olhando só a escala fixa, a gente vai verificar aqui que de 0 para 1, a gente tem uma certa quantidade de divisões. Né? Essas divisões, se a gente for observar, a gente vai verificar justamente 16 divisões. Se a gente for contar todas elas, né, a gente vai chegar aqui ao total de 16 divisões. Né? 16 divisões, ou seja, uma polegada dividida em 16 partes. Uma polegada dividida em 16 partes. Lembrando que aqui no caso a gente está falando sobre polegada fracionária. Né? Ela poderia também ser uma polegada milesimal. Né? No caso, lembrando sempre que a polegada fracionária ela é utilizada, né, por causa da comunicação técnica, né, entre o sistema métrico e o sistema inglês, né, que é justamente o sistema aí que utiliza a unidade polegada. Então, no caso, se são 16 divisões, né, e a gente está falando de relação fracionária, o que acontece? A gente tem essa primeira divisão aqui, que representa 1/16, lembrando que são 16 divisões, ou seja, se eu pego a primeira parte aqui dela, significa que eu estou pegando uma parte de 16. Né? Ou seja, eu tenho aqui o numerador 1 e o denominador 16. Se eu vou para a segunda parte, né, vou para a segunda parte, que é essa daqui, eu estou indo justamente para onde? Vou colocar aqui embaixo, 2,16. Só que o que acontece? 2,16 é um valor, tem tanto um valor par no numerador como no denominador. Ou seja, eu posso simplificar essa fração por 2. 2,16, né, simplificado por 2, dá exatamente igual a 1/8. Né? Então, se eu for analisando as outras divisões, eu vou ter 3,16, 4,16, 5,16, 6,16, 7,16, 8,16, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ou seja, quando se completa uma polegada inteira, a gente vai ter justamente esse complemento das 16 divisões. Ou seja, se a gente pegar essa escala móvel, né, e deslocar ela, esse zero aqui, até ele coincidir com esse traço aqui do 1, a gente vai ter deslocado justamente
16 divisões do total 16 divisões, ou seja, 16 por 16. 16 por 16 dá igual a 1, que é justamente caracterizando uma polegada inteira. E aí o que acontece? Esse ciclo se repete, né? Ou seja, de 1 até 2 polegadas, eu tenho a mesma situação, eu tenho 16 divisões aqui, né? Quando completa de 1 até 2 polegadas, esse ciclo se repete novamente. Eu tenho aqui de 2 a 3 polegadas. Quando esse ciclo encerra, repete novamente. Só que no caso, o instrumento ele tem um limite, né? Como eu tinha dito para vocês, ele só consegue medir até 3 polegadas e 1/4. Como é que eu sei que é 1/4? Porque se a gente for observar, aqui chegou já em 3 polegadas, beleza? Então aqui eu já tenho 3 polegadas. Só que aqui eu tenho 1,16, 2,16, 3,16, 4,16. Veja que ele não completa, né? Não chega a 4 polegadas. Né? Ele chegou a 4 divisões aí, passando de 3 polegadas. Então tenho aí 4,16. Só que 4,16 eu posso simplificar por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 16 dividido por 2 vai dar 8. Ou seja, eu ainda posso simplificar. 2 dividido por 2 vai dar 1. 8 dividido por 2 vai dar 4. Ou seja, 1/4 de polegada. Então, nesse caso aí, esse instrumento ele consegue medir aí precisamente até 3 polegadas e 1/4. Ou seja, a faixa dimensional que ele consegue medir, né, de 0 até 3 polegadas e 1/4. Né? Então é importante verificar isso no instrumento quando você vai utilizar, né, justamente para poder saber qual é a relação de verificação máxima que você pode utilizar, né, com base naquele instrumento. Tá bom? Próximo vídeo a gente vai estar dando continuidade a essa análise sobre polegada. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!